proposta de emenda constitucional 37, a chamada PEC 37, ela é polêmica, ela está aí na pauta de reivindicações, nas manifestações pelo país, porque ela reduz o poder de investigação do Ministério Público e muita gente é contra isso. A gente vai falar então sobre esse tema com a comentarista de política da Globo News, Cristiana Lobo. Cristiana Lobo, será que adiar a votação da PEC 37 resolve ou só adia um problema? Com certeza, Leila, boa tarde. Só adia um problema. Por isso, eu tenho um grupo de parlamentares aqui já propondo que a PEC 37 vá à votação e seja rejeitada. É claro que corre o risco de ser aprovada, mas como é uma proposta de emenda constitucional que precisa de 3/5 para aprovação, numa situação dessa em que as pessoas estão na rua pedindo a rejeição dessa PEC, provavelmente isso deve ser o caminho aqui do Congresso Nacional. Pouca gente teria a ousadia, como disse um líder, de votar a favor da PEC 37. Mas, no lugar da PEC 37, deve ser aprovado, então, um projeto de lei regulamentando a ação do Ministério Público. Essa é uma discussão que já começou com os próprios procuradores e há um entendimento em torno de alguns pontos, em torno de projetos da deputada Marina Santana, que é do PT de Goiás, e também do deputado Onyx Lorenzoni, que é do Democratas do Rio Grande do Sul. A ideia é estabelecer regras para a ação do Ministério Público. Por exemplo, estabelecer a livre distribuição dos processos, ou seja, uma espécie de sorteio, estabelecer regras, quem pode ou não pegar tal processo para investigar, porque para evitar um vício de repetição de procurador investigando aquele mesmo personagem, aquele mesmo assunto. Outra mudança que está sendo proposta é que o promotor que faz a investigação não será ele que vai conduzir a ação penal, ou seja, um promotor faz a investigação sobre um caso, mas ele não conduz a ação penal, isso fica para um outro promotor que vai, enfim, analisar o trabalho que ele fez de investigação. E também um outro para dar mais transparência, que é toda vez que se começar uma investigação no Ministério Público, que o Procurador-Geral de Justiça, que é o promotor no Estado, o procurador no Estado, deve ser informado. Então, todas essas são mudanças que o Ministério Público já concorda, que estão inseridas desses dois projetos que estão tramitando aqui na Câmara, mas tem alguns deputados que querem incluir também, Leila, a possibilidade de reduzir o período de férias do Ministério Público. Hoje, no Judiciário, no Ministério Público, as férias são de 60 dias e a ideia é passar para 30 dias, como todos os trabalhadores brasileiros. Acho que discutir o aperfeiçoamento, digamos assim, das nossas instituições, o que passa por aí também, né, nos deveres e direitos, eu acho que sempre é saudável. Cristiana, vamos falar um pouquinho da agenda da presidente Dilma, que está muito animada nesses últimos dias. Hoje uma série de reuniões aí com representantes da sociedade, enfim, com líderes. Vamos falar um pouquinho sobre essa agenda. Olha, Leila, mudou completamente. A gente acompanha a agenda da presidente Dilma Rousseff diariamente. Habitualmente a agenda dela era assim, despachos internos. O de manhã e despachos internos à tarde e à noite sempre uma correção, uma alteração para dizer que recebeu este ou aquele ministro em função da lei de acesso. Mas nessa semana, como você observou, mudou completamente também em função das ruas. A presidente Dilma Rousseff quer mostrar que está, sim, aberta ao diálogo. Ontem foi a reunião com o movimento Passe Livre e depois com os governadores e prefeitos. Aliás, eles observaram muito bem isso, que ela primeiro ouviu o movimento Passe Livre e quando os recebeu já tinha a agenda aberta para esse movimento, que foi quem deflagrou essas manifestações por todo o país. Hoje tem, como disse a Mônica, os presidentes de poderes, Renan Calheiros, Joaquim Barbosa, presidente da OAB, mas a partir de amanhã são movimentos sociais. Hoje também tem movimentos urbanos e a partir de amanhã são movimentos rurais, por exemplo, do campo, a CONTAG, o MST, várias outras entidades que representam trabalhadores rurais também serão recebidas pela presidente Dilma Rousseff.
as centrais sindicais, representante de todas as centrais sindicais, CUT, Força Sindical, e também as mais à esquerda, como Conlutas, por exemplo, que é ligada mais aos partidos de esquerda. E depois a presidente vai receber também representantes de movimentos de cultura e também das mídias digitais, como fizeram o presidente Lula antes de deixar o governo, representantes donos, condutores de blogs e também os defensores do software livre. Então a presidente Dilma Rousseff vem mudando totalmente a agenda, porque nesse período ela foi muito acusada de não ouvir as pessoas. O próprio ex-presidente Lula, quando a recebeu em São Paulo na terça-feira passada, disse que ela precisava conversar mais, dialogar mais, mostrar que está aberta a esse movimento social que existe no Brasil, e lembrou que se ela já tivesse aberto o diálogo com o movimento Passe Livre, por exemplo, essas manifestações não teriam começado e não virariam este grande problema para o país, mas também um problema político muito grande para o governo e para o partido dela, o PT. Obrigada, viu, Cristiana?